Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. Vamos abrir primeiramente no capítulo 2, para a gente tomar algumas conclusões desse capítulo primeiro, para depois voltarmos para o capítulo 1. Eu dei um título bem instigante, né, para essa mensagem. O título é O Homem Forte e Sábio e o Deus Louco e Fraco. Eu acho que o Júnior deve estar um pouquinho arrependido de ter me pedido para pregar, né? Que, rapaz, vai sair heresia desse negócio aí. Mas vamos com calma, vamos caminhando aqui. O homem forte e sábio. O homem forte e sábio e o Deus louco e fraco. Vamos chegar ao final dessa meditação, entendendo melhor o que eu queria dizer com isso e o que Paulo queria dizer com isso também. Eu inicio perguntando aos irmãos se vocês alguma vez na vida já se perguntaram, antes de ser crente ou mesmo agora crentes, se vocês já se perguntaram como vocês devem se relacionar com as coisas da vida de vocês. Como é que você deve se relacionar com o seu trabalho? Como é que eu devo encarar o trabalho? Eu devo deixar de trabalhar e esperar só em Cristo, esperar Ele voltar e pronto? Eu devo trabalhar, me esforçar o máximo que eu puder para conquistar o máximo de coisas que eu puder? Como é que eu devo me relacionar com o meu trabalho? Como eu devo me relacionar com as outras pessoas? Como é que eu devo tratar minha esposa? Como é que eu devo tratar meu marido? Como é que eu devo tratar meus filhos? Como é que eu devo tratar os irmãos da igreja? Como é que eu devo me relacionar com os irmãos da igreja? Como é que eu devo me relacionar com os de fora, com os descrentes? E perguntas mais profundas. Como eu devo me relacionar com Deus? Quem é Deus? Como é que eu sei alguma coisa sobre Deus? Como é que eu devo... como eu devo mediar esse meu relacionamento com Deus? Está tudo bem eu viver do jeito que eu sempre vivi? Está tudo certo, vai chegar no fim e vai estar tudo bem? Como é que eu devo viver? Como é que eu devo me relacionar com Deus, né? E onde eu devo procurar sobre Deus? Quem é que eu devo perguntar sobre Deus? Então, são muitas perguntas, né? Qual o propósito da vida? Por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida? Por que eu estou nesse mundo? Por que existe alguma coisa ao invés de nada? Por que Deus criou alguma coisa, né? Deus criou mesmo alguma coisa? Será que foi Deus? Muitas perguntas. Alguém já perguntou pelo menos uma coisa dessa na vida? Alguém já se perguntou alguma vez na vida pelo menos uma dessas perguntas? Acho que todos nós já, né? Seja essas perguntas práticas, essas perguntas mais difíceis. E essas perguntas são perguntas que estiveram na mente do ser humano desde a sua criação. Desde a antiguidade, o homem já se perguntava essas coisas e o homem chegou a muitas respostas. São muitas conclusões que o homem dá para essas respostas. Milhares de teorias. Cada filósofo um dia já respondeu essas perguntas de alguma maneira, né? E eles nos oferecem respostas. E hoje em dia basta você abrir sua rede social, o WhatsApp, e essas perguntas estão tentando ser respondidas. Você vê alguém vivendo ali a vida dele no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, sei lá, e você... Essa é a maneira certa de viver a vida. Aí ele tá dando certo para ele, ó. Tá vendo? Então eu devo buscar essa vida. Aí você vê outra maneira, você tenta de um jeito e se frustra. Será que como eu devo encarar a vida? Como é que eu devo obter respostas? São muitas respostas sobre como nós devemos responder essas perguntas. Por exemplo, que no Brasil é muito comum a gente pensar desse jeito, né? A gente encontrar pessoas que pensem assim: não, como é que você deve se relacionar com Deus? Não, você aproveita a vida, cara. Aproveita a vida, vai aí faz os desejos do seu coração. No final das contas, vai dar tudo certo. Vai dar certo. Essa frase é muito comum, né? Vai dar certo. Tive outra, não, vai dar certo. Não, no final das contas vai dar certo. Deus dá um jeitinho. Deus é brasileiro. Aí basta você não cometer nenhum pecado grave,
E aí você chega lá no céu, tudo bem. Outros já têm um outro oposto, né? Não, você deve viver a vida inteira se punindo, porque você é um pecador, miserável, então você não pode ter nenhuma alegria na vida, porque se você tiver alegria na vida, você tem que se punir por isso, porque você é um pecador, e assim se punindo, se martirizando, vivendo uma vida triste, quem sabe você pague os seus pecados e aí vai dar certo. Aí você consegue um lugar no céu vivendo desse jeito. Outros podem dizer, não, o que vai dar valor à sua vida é se você chegar ao topo. Você fizer alguma coisa extraordinária, você deixar teu nome marcado na história, ganhar muito dinheiro, fazer alguma coisa. Aí você vai ter valor na vida. Mas será que essas são as respostas que nós devemos aceitar para nossas vidas? E aí fica a pergunta, são tantas religiões, tantas maneiras de se relacionar com Deus, onde eu devo buscar respostas para essas perguntas? Onde eu devo olhar e receber uma resposta diante de tanta coisa que a gente escuta? Essa é uma pergunta séria. Essa é uma pergunta que muda realmente a nossa maneira de viver. Onde é que eu vou buscar essas respostas? E a minha proposta para responder essa pergunta é que nós devemos encontrar respostas para essas questões na palavra de Deus. A única fonte confiável, você pode confiar, tem muitas respostas aí. Pessoas vão chegar para você e dar milhares de respostas, uma confusão. Uma resposta negando a outra. Mas uma resposta confiável, você só vai receber da palavra do Senhor. Somente a palavra de Deus pode dar resposta confiável. Vamos ler aí os versículos 12 e 13 do capítulo 2. Capítulo 2, versículos 12 e 13 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 2 e 13. Nós começamos a entender o que eu estou querendo dizer. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais aos espirituais. Veja bem, aqui Paulo diz que nós não temos mais nos ensinando um espírito do mundo, mas nós temos outro espírito nos ensinando sobre Deus. Quem é esse espírito? O Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo. E ele nos ensina o quê? Para que ele nos instrui? Para que nós recebemos o Espírito Santo? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo nos ensina o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o que é isso? Salvação. Se você ler os versículos anteriores, Paulo vem falando da salvação que estava oculta, que a mente humana, a sabedoria humana jamais poderia chegar a essas conclusões, e Deus revelou a nós a sua salvação. E ele revelou por meio do seu Espírito. O homem jamais chegou, por seu conhecimento, a entender a salvação de Deus. Deus revelou. O seu Espírito revelou ao homem. O Espírito do mundo não nos ensina mais, mas o Espírito de Deus é que nos ensina. E ele nos ensina a revelação de Deus em Jesus Cristo, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Essa salvação graciosa, gratuita, conquistada pelo nosso Senhor Jesus na cruz. Na cruz, Cristo recebeu o nosso pecado e nos deu perdão. E o Espírito Santo revelou isso aos crentes da igreja de Corinto. E a nós também. Por revelação do Espírito. Gálatas 4,6 diz: e porque nós somos seus filhos, filhos de Deus, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos. Deus envia ao nosso coração o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, e por meio desse Espírito nós clamamos. Romanos 8,16 diz: pois seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quem dá a revelação que somos filhos de Deus, a salvação que nos foi dada gratuitamente, conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente, como diz no versículo 12, é por meio de revelação do Espírito Santo.
E veja aqui o caminho que o Espírito faz. Vamos observar bem aí nesses versículos. O Espírito Santo revelou essa salvação que nos foi dada aos apóstolos, inspirou os apóstolos a entender essa salvação e escreverem essa salvação. Ele diz, no versículo 13, disto também falamos. Recebemos o Espírito Santo que nos revelou e disto também falamos. Os apóstolos ensinaram essa salvação que foi dada gratuitamente e eles escreveram sobre essa salvação e hoje nós podemos conhecer essa salvação também por causa desse mesmo Espírito e esse Espírito está presente desde a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo Espírito que estava em Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, é o mesmo Espírito que revelou aos apóstolos, que inspirou os apóstolos a escreverem a palavra de Deus, e é esse mesmo Espírito que nos dá a convicção de que essas palavras escritas pelos apóstolos são a verdade. É a verdade do Senhor. Então, tem um caminho aí do Espírito, o Espírito em Cristo, o Espírito que ressuscita Cristo, o Espírito que revelou aos apóstolos, que inspirou os apóstolos, e que nós, quando lemos essas palavras inspiradas pelo apóstolo, inspiradas pelo Espírito aos apóstolos, nós entendemos porque o Espírito que habita em nós confere coisas espirituais com espirituais. Veja aí o final do versículo 13. Mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, o Espírito que estava aqui inspirando os apóstolos está em nós. Então, encaixa. Vocês percebem aí? Há um encaixe, porque o Espírito que estava nos apóstolos está também em nós e nos dá essa convicção de que a palavra de Deus é a verdade, que nós estamos diante da verdade inspirada por Ele mesmo aos apóstolos. Então, uma resposta muito profunda que nós temos que saber. Como é que nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade? Porque o Espírito que ensinou essa verdade também atua em nós. Ele age em nós nos dando essa convicção. Romanos 8,6, o Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios 2,13, conferindo coisas espirituais aos espirituais, coisas ensinadas pelo Espírito. Então, como é que nós sabemos que a palavra de Deus é verdade? Como é que nós podemos saber que estamos diante de palavras confiáveis do nosso Senhor? Porque o Espírito Santo sabe que está em nós, nos instrui, nos revela que essa é a palavra instruída por Ele, inspirada por Ele aos apóstolos. Como eu sei que eu conheço realmente a Deus? Porque o Espírito Santo, que inspirou a palavra de Deus, nos revela, nos ilumina para entendermos essa palavra inspirada. Então, há uma combinação aí de espíritos, vamos dizer assim. Os espíritos dos apóstolos ensinaram por meio da Bíblia e nós entendemos porque esse mesmo Espírito está conferindo essas coisas a nós, coisas espirituais com os espirituais. E aí, como eu sei que essa verdade sobre Cristo, a salvação que nos foi dada gratuitamente, aquilo que o Espírito Santo revelou aqui aos apóstolos, né? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, a salvação, como é que eu sei que eu realmente estou salvo, né? Existem muitas pessoas por aí que têm uma falsa sensação de salvação, né? Acham que estão salvos, mas, na verdade, nunca conheceram a Cristo. Então, como é que eu sei que eu não estou caindo no mesmo erro? Se aquilo que eu creio confere com o que o Espírito revelou nas Escrituras. Se eu estou baseado, se a minha salvação é aquela salvação revelada pelos apóstolos e por Jesus Cristo nos Evangelhos e no Novo Testamento, enfim, na Bíblia toda, então, se o que eu creio confere com essas palavras inspiradas, então eu realmente estou certo em acreditar que aquele que prometeu me dar salvação é fiel, é justo, e Ele não mente ao me dar salvação. Então, como é que eu sei que eu não estou enganado? Se o que você crê para te salvar é o Cristo revelado nas Escrituras.
Então, somente a palavra de Deus tem resposta confiável. Nós não podemos confiar no nosso coração. Eu estou salvo. Tem muita gente que não se preocupa com salvação. Nunca conheceram Cristo. Não se preocupam. Estão errados. Tem muitas pessoas em várias religiões no mundo que acham que estão salvos sem nunca ter conhecido Jesus. Então, como é que eu sei que realmente eu estou salvo? Se o que eu creio confere com o que os espirituais apóstolos escreveram e que confere com o Espírito que também está em mim. Essa resposta sobre como nós sabemos a verdade, ela pode até não satisfazer a muitas mentes do nosso mundo. Talvez, eu confesso que a mim mesmo eu queria alguma coisa mais palpável, né? mais confiável. Talvez a nossa mente pecaminosa, a gente queria alguma coisa melhor. Então, no capítulo 1, versículo 22, vamos lá ver, acontece a mesma coisa. Capítulo 1, versículo 22. Vejam aí. O que é que os gregos e os judeus buscavam? Capítulo 1, versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Para muitos céticos, para muitos práticos do nosso mundo atual, para muitas mentes, eles queriam talvez uma revelação mais visível de Deus, apesar de Deus se mostrar claramente no mundo. Mas eles querem que Deus se revele do jeito que eles querem. Se Deus fizesse do jeito que eu queria, aí dava certo, aí eu cria. Os judeus fizeram tiveram esse mesmo pensamento. Eles pediram até a Jesus: mostre-me um sinal, mostre-me sinais. E aí Jesus diz, né, para essa geração perversa, o único sinal que eu vou dar é o sinal do profeta Jonas. Passarei 3 dias no coração da terra e ressuscitarei, né? E voltarei, sairei de lá. Os judeus queriam sinais. Jesus já tinha dado muitos sinais, como Deus até hoje dá muitos sinais. Mas a mente pecaminosa quer do jeito que ela queria que Deus fizesse do jeito que ela quer. Para muitas mentes de filósofos aí do nosso mundo, muitas pessoas que se acham sábias, talvez queria que Deus desse alguma coisa racional, que provasse por A mais B que isso é a verdade, que essa aqui é a verdade, que ele se revelou dessa forma. Rapaz, se acontece isso, então a conclusão não tem para onde correr. Deus existe. Cristo é o Senhor. Cristo morreu e ressuscitou por mim, pagando meus pecados. Se tivesse uma razão lógica perfeita para eu acreditar, aí eu acreditava. Os sábios desse mundo, né? Ele diz aqui, os gregos buscam sabedoria. A Grécia era o berço dos filósofos. Talvez se Deus fizesse dessa forma, os cientistas, né? Talvez queriam, se a gente conseguisse botar Deus no laboratório, para a gente observar, um microscópio, a gente ver, e a gente provasse com um método que Deus realmente existe, de que Cristo é o Senhor, se eu conseguisse botar Deus no laboratório, aí eu acreditava. Mas Deus não quis que fosse assim. O que Deus diz, Deus olha para aquela mente pragmática que quer um sinal e diz, João 20, 29, bem-aventurados que não me viram, mas creram. Olha para aquelas mentes céticas que querem alguma coisa, ver alguma coisa, ele diz, bem-aventurados que não me viram, mas creram. Para os filósofos, ele diz, versículo 26 e 27 aí, 1 Coríntios. Vamos ler. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Reparai na vossa vocação, no vosso chamado. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus não quis se revelar de maneira racional.
E Deus diz mais, capítulo 2, versículo 6 aí. Vamos caminhar um pouco nesse texto aqui, tá? Capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos, olha a maneira como Deus quis se revelar. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Veja o que ele diz sobre a sabedoria deste mundo. Aqui nós estamos diante de uma igreja que estava na Grécia, né? O que hoje nós conhecemos como a Grécia, e a Grécia era o berço dos filósofos, daqueles sábios, dos homens mais sábios do mundo. E a igreja, aqueles que se converteram naquele contexto, queriam que os pregadores, os irmãos, fossem também pessoas muito sábias. Eles se apegavam, eles brigavam por homens sábios. Um queria Apolo, outro queria Paulo, outro queria Pedro, outros diziam que era só de Cristo, né? Eles brigavam por homens por causa de sabedoria humana. E Paulo diz, o paradigma, a maneira de vocês pensarem, que vocês pensavam antes de sabedoria ser aquela dos filósofos muito sábios, Deus diz, essa sabedoria aí eu reduzo a nada. Porque eles pensaram, cogitaram e chegaram a lugar nenhum. Nunca chegaram ao conhecimento do Santo. Nunca chegaram ao conhecimento de Jeová, Deus verdadeiro. Nunca chegaram a esse conhecimento. Tão sábios que são, e nunca vão chegar, por sua sabedoria, a este conhecimento que nos foi revelado. Deus humilha a sabedoria humana. A sabedoria humana é incerta, é insegura. E se nós não temos a Bíblia, a palavra de Deus, como a nossa última resposta, nós estamos sujeitos a nosso próprio engano, nossa própria sabedoria, seja a nossa própria sabedoria ou a sabedoria de outras pessoas. Somente a palavra de Deus tem respostas confiáveis. E aqui nós, lendo esses versículos 26 e 27, né, no capítulo 1, a gente pode fazer a pergunta, então Deus não quer salvar pessoas poderosas do mundo? Deus não quer salvar pessoas inteligentes, sábios? Não é isso que Paulo quer dizer aqui. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, todos, poderosos, humildes, ricos, simples, sábios. Para todos Deus revelou a sua salvação, revelou a sua graça. Não é isso que Paulo quer dizer quando ele diz que a sabedoria do mundo se reduziu a nada. Os sábios, a maioria dos sábios não se converteram. Deus quer salvar sábios e poderosos também. Porém, essa sabedoria e esse poder do mundo em nada qualifica essas pessoas para receber alguma coisa de Deus. Eles não foram salvos se algum sábio é salvo, se algum filósofo, algum PhD, algum presidente do mundo, algum bilionário do mundo é salvo. Ele é salvo pelo mesmo sangue que salvou eu e você. Ele é salvo pelo mesmo Deus, o mesmo preço que foi pago por ele, foi pago também por mim e por você. Então, Deus quer salvar pessoas também de todas as classes. Deus não faz acepção de pessoas, né? Nós sabemos disso. Mas a posição de alguém não é o critério que Deus usa para salvar. Todos nós somos colocados diante de Deus na mesma posição. E a igreja de Corinto estava tendo esse problema com orgulho, com altivez. E Paulo escreve essas palavras aqui tratando desse problema. Problema de orgulho, problema de querer ser vista pelo mundo como sábia. Veja bem, a igreja de Corinto queria que o mundo olhasse para ela e aqui tem uma sabedoria, todos temos que ir para a igreja porque a sabedoria verdadeira está lá, o mundo tem que olhar para nós e ver isso. E aí Paulo escreve esses versículos, versículo 18. Vamos lá, agora vamos iniciar realmente aí, caminhar por esse texto que foi lido pelo Samuel. Versículo 18. Queremos ser sábios diante do mundo. Esse era o pensamento. E olha o que Paulo diz. Certamente a palavra da cruz, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus.
Vem aí o que é que Paulo responde: a soberba, a querer ser visto pelo mundo como pessoas muito elevadas, muito altivas, em posição de destaque. Paulo diz: irmãos, para essas pessoas, o que a gente está crendo aqui é loucura. Vocês, os que estão se perdendo, vão olhar para vocês e vão dizer que vocês estão loucos de crer nisso aí. Não foi o que Paulo passou em Atenas, quando ele pregou lá em Atos? Começou a falar, quando chegou na ressurreição, todo mundo foi embora, deixou ele lá. As moscas, né? Não quiseram ouvir. Chamaram ele de tagarela. Isso é um tagarela, está falando aí coisas loucas. Para o mundo, o que nós cremos, a palavra da cruz, a salvação revelada por Deus, é tida como loucura. E aí nós temos duas respostas, né? A palavra da cruz, para os que se perdem, é vista como o quê? A palavra da cruz para os que se perdem, loucura, né? Mas para nós que somos salvos, aí tem outra resposta. Que é que nós olhamos para a cruz de Cristo e vemos o quê? O Deus poderoso salvando pecadores horríveis como eu e você. Isso é poder de Deus. Deus manifestou o seu poder vindo ao mundo, pagando pelos nossos pecados, nos perdoando. Duas respostas. E aqui, irmãos, a gente vê que não há neutralidade diante da palavra da cruz. Então, se você foi exposto à palavra da cruz, a palavra da cruz é: Cristo morreu pagando pelos seus pecados e te dá perdão. Creia nesse sacrifício de Cristo e seja salvo e tenha vida eterna. Não há neutralidade quando alguém te faz essa pergunta. Ou você cai aos pés da cruz e diz: isso é poder de Deus. Ou você cai aos pés da cruz e diz: isso é maravilha, isso é graça. Ou então você diz: isso é loucura. Não há neutralidade aqui, não tem terceira opção. Se você ficar parado, deixar para amanhã, o que você está dizendo é: isso é loucura. Imagine, irmãos, eu chegar aqui para o irmão pequeno: irmão, vamos lá no banco aqui comigo, que eu vou te transferir R$1 milhão para a sua conta. R$1 milhão para a sua conta, vamos comigo. Rapaz, vamos deixar para amanhã. Deixa para depois, eu vou pensar melhor. O que é que ele está respondendo? Ele está sendo neutro aí? Ou o que ele está dizendo? Isso é doido. Esse cara está doido, vai me dar R$1 milhão? Ele nem tem. Esse cara está doido. Então não existe neutralidade, irmãos. Diante da palavra da cruz, se você deixa para amanhã, o que você está dizendo é: eu rejeito. Não acredito nisso, não. Diante da palavra da cruz, os que se perdem é loucura, mas para nós é poder de Deus. Deixar para amanhã, passividade, neutralidade não existe diante da cruz exposta diante de nós. Não há neutralidade. Versículos 19, 20 e 21. Vamos prosseguir aí. Versículo 19 diz: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da salvação. Os gregos pensaram sobre Deus, deram respostas sobre Deus, mas nunca chegaram ao conhecimento de Deus. Os maiores filósofos da história, Aristóteles, Platão, todos os filósofos gregos, nenhum chegou ao conhecimento da verdade. Aprove a Deus, Deus quis salvar os que creem pela loucura da pregação, pela pregação dessa loucura da palavra da cruz, loucura diante do mundo. E aí, meus irmãos, nós vemos como Deus quis revelar o seu plano.
Deus quis revelar o seu plano não por meio daquelas construções que o homem criou, como achando que era a maior sabedoria de todos os tempos, como hoje nós também vemos. O homem tem a sabedoria do mundo, que nós vemos aí hoje, é tida como... Hoje nós estamos no pináculo da sociedade. A sociedade nunca esteve tão boa como nós estamos. E o que nós vemos é o pecado se tornando cada vez mais normalizado. Aquilo que era condenado hoje é defendido e até se alguém fala alguma coisa contra é punido. Mesma sociedade que há 50, 60 anos atrás muda de uma hora para outra. Nós temos a sabedoria. Deus não quis se revelar por essa sabedoria humana, mundana. Deus quis se revelar a um povo. Desde Israel, um povo pequeno, um povo que não era o melhor povo para Deus escolher aos olhos do mundo, não era a maior potência mundial, não tinha nada especial no povo de Israel. Deus escolheu se revelar a esse povo. A igreja, Paulo diz, versículo 26, 27, vocês não são melhores, vocês não são os mais sábios, os mais poderosos desse mundo, mas Deus quis se revelar para essa igreja. Veja que plano maravilhoso, veja que plano fora que nós nunca pensaríamos nesse plano. E aqui, irmãos, cabe uma reflexão. Vocês já viram crente soberbo? Vocês já viram crente altivo, que olha os outros e acha que é melhor do que todo mundo? Pois que Paulo diz aqui, vocês, coríntios, vocês querem ser vistos como os melhores? Loucura. Para o mundo olha para vocês e diz que é loucura. Crente soberbo, como diz o Franklin Ferreira, é uma contradição de termos. É a mesma coisa você dizer um triângulo de 4 lados. Simplesmente não existe. Por quê? Porque o Evangelho, em sua essência, a palavra da cruz que nós cremos, em sua essência, ela precisa que você se identifique como um pecador. A palavra da cruz, ela quer ressaltar que Deus foi crucificado porque você não é bom. A palavra da cruz, ela revela que você viveu a vida inteira de maneira errada. Eu tenho que aprender tudo de novo, Cristo tem que me ensinar tudo de novo. E aqui, irmãos, não cabe orgulho, não cabe ego inflado para um crente. Se você vê um crente soberbo, um crente altivo, que se acha melhor do que outras pessoas, desconfie. Se você tem essa tendência dentro do seu coração, vamos avaliar nossa salvação. Será que você entendeu realmente o que significa a cruz de Cristo? O que significa Cristo ter morrido na cruz para dar salvação para você? Isso mostra a graça de Deus e o quanto nós somos pecadores. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação e não pela sabedoria humana. Nós vemos aí muitas pessoas, eu fico besta com a sabedoria de algumas pessoas. Rapaz, o cara é muito sábio, mas nunca entendeu o Evangelho. É interessante, PhD, doutor, cara bilionário, sei lá, que construiu uma empresa, mas nunca entendeu o Evangelho. E a sabedoria dessas pessoas, entendam isso, irmãos, a sabedoria desses PhDs que não creem em Cristo, desses bilionários que criaram impérios, esses doutores que estudam coisas que a gente nunca vai ser nem capaz de entender o que eles estão fazendo. A sabedoria desses homens não se comparam à sabedoria de um bancáriozinho no sertão do Ceará, como eu. A sabedoria desses homens não se comparam com a sabedoria de uma costureira aposentada, com a sabedoria de um feirante, que está ali vizinho a mim, né? Lá no banco. A sabedoria desses homens não se compara com essa sabedoria. Eu não falo isso com altivez, irmãos. Não falo isso com orgulho, porque o que nós temos nos foi dado, não é nosso.
Vamos, 1 Coríntios capítulo 4 aí. Primeira Coríntios capítulo 4, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois quem é que te fez sobressair? E o que tem tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? O que nós temos, irmãos, foi recebido, foi dado. Você não tem nada que não tenha sido dado. Sabedoria de Deus, se você hoje conhece a Deus, é porque o Espírito Santo revelou isso a você, porque aprove a Deus revelar isso a você. Então eu não falo que a minha sabedoria, que a sabedoria de qualquer crente é maior e muito maior do que qualquer homem poderoso desse mundo, o sábio desse mundo, não é com orgulho, com soberba, porque nós sabemos que essa sabedoria só vem porque o Espírito quis revelar para nós. Não temos do que nos vangloriar. De que te vanglorias como se não tivesse recebido? Não é esse o pensamento ao dizer sobre essa sabedoria. Mas essa sabedoria que um feirante no Ceará, um bancáriozinho no Ceará tem e que essas pessoas poderosas precisam, é sabedoria que tem valor eterno, que tem resultados eternos. Pode haver sabedoria no mundo para muitas coisas que vão perecer. Tudo vai perecer, irmãos. Tudo passará. Mas a palavra de Deus, que tem resposta confiável para nós, não passará. A sabedoria que eu e você temos é uma sabedoria que nos traz benefícios eternos para toda a eternidade. E esses homens, essas mulheres, essas pessoas precisam dessa sabedoria. Isso vem para glorificar o nosso Deus, para que a glória seja dele, porque nós não somos os melhores, nós não somos os mais poderosos, mas aprove a Deus revelar para esse povo, para que a glória fosse dele, para que a glória seja dele. Então, irmãos, versículo 23 e 24, nós finalizarmos essas considerações sobre esses versículos. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da salvação. Versículo 22 nós já lemos, os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria, mas nós, o que nós fazemos? Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que nós pregamos é Cristo, loucura para o mundo, fraqueza para o mundo, porque o judeu olhava para Cristo, um Cristo que viria para ser crucificado. Esse Cristo aí está muito fraco. Fraqueza para os judeus, loucura para os gentios, para os sábios, para os gregos, mas nós cremos Cristo crucificado e Ele é para nós sabedoria e poder de Deus. A nossa mensagem, irmãos, a mensagem da cruz, ela nunca poderia ter sido inventada por um homem. O que nós mais vemos aí em religiões inventadas por homens é o quê? Que o homem é bom, basta você não cometer algum pecado grave, e aí, no fim, dá tudo certo. Você não precisa de nada além de você se comportar um pouquinho. Se comporta um pouquinho aí, não faça pecados graves, você é bom, Deus vai te receber lá no céu. O homem criaria uma religião parecida com isso. É o que todas as religiões pregam. Mas o cristianismo, a nossa mensagem, a mensagem da cruz é totalmente contrária a isso. Ela começa dizendo, você merece o inferno, você merece a ira de Deus, você é um pecador, um pecado que você comete contra o Deus que te criou, te condena à morte eterna, o salário do pecado é a morte. E você não pode fazer nada para escapar disso. Não tem nada que você faça que vai te fazer escapar disso.
Isso é o que a mensagem da cruz diz. Será que isso seria inventado por um homem? Mas essa mesma mensagem diz que um homem, Deus, morreu na cruz para perdoar pecados, para trazer graça, misericórdia e salvação aos homens. Creia na cruz. Creia que na cruz os seus pecados foram pagos. E você entrará num relacionamento de filho com Deus. Essa é a mensagem da cruz. Isso nunca poderia ter sido criado por um ser humano. Então, irmãos, perguntas do início, né? Somos bombardeados com muitas alegações de verdade, de como viver a vida, de que caminho seguir, mas qual caminho seguir? Lembra do começo? A palavra de Deus. A palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. Só ela tem respostas confiáveis. Porque não se baseiam na minha mente, não se baseia no que a minha opinião, a opinião de qualquer um, mas na opinião do Espírito de Deus, que quis revelar. Vamos, capítulo 2, final do versículo 11 aí. Nós lemos o 12 e o 13. Olha o final do versículo 11. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ninguém pode conhecer a Deus, a não ser o Espírito. E aqueles a quem o Espírito deseja revelar as verdades de Deus. Qual caminho seguir? As verdades sobre Deus reveladas por esse Espírito na sua palavra, na palavra de Deus. São muitos caminhos que nos oferecem, mas o único caminho seguro, o único caminho confiável é esse apontado pela palavra de Deus. Quero fazer aqui 5 aplicações rápidas, irmãos, para nós finalizarmos essa meditação. A primeira delas é: tenha confiança e firmeza diante do mundo. Tenha confiança e firmeza diante do mundo. O mundo, a gente sente medo. Rapaz, está todo mundo acreditando que é desse jeito, que deve viver desse jeito. Aí um grupo pequeno de pessoas acredita dessa outra maneira. Rapaz, será que não está todo mundo... A gente pensa naquele exemplo, né? Da marcha lá, os filhos todos marchando, e aí tem um marchando de uma maneira diferente. Aí a mãe diz: olha, todo mundo marchando errado, só o meu filho está marchando certo. Essa sabedoria popular, né? A gente pensa, será que não está acontecendo a mesma coisa aqui? Será que está todo mundo certo e eu estou errado? A gente tem medo, a gente teme. Mas, irmãos, só nós, só aqueles que estão firmados na palavra de Deus, é que têm respostas confiáveis para nos relacionarmos, para vivermos a vida da maneira certa, da maneira como Deus quer. Confiando em Cristo e sendo ensinado por Ele. Todas essas propostas de viver a vida de maneira diferente, sabedoria do mundo que nos oferece, tudo isso passa, muda de talvez um ano para o outro, as coisas já são diferentes. Tudo bate cabeça aí fora. Mas nós temos aqui uma verdade eterna, que é confiável, para nos orientar. Então não se sinta inseguro diante do mundo. Tenha confiança, porque você tem a verdade eterna, revelada pelo Deus eterno, pelo Espírito Santo. Segunda aplicação é uma pergunta. Qual é o motivo para você não falar da cruz, da mensagem da cruz? Versículo 18. Certamente a palavra da cruz. Por que a palavra da cruz não está nos seus lábios? Por que você não fala da palavra da cruz para outras pessoas? Você tem medo de se sentir deslocado do mundo? Pai, se eu falar, as pessoas podem olhar para mim torto. Se eu falar da mensagem da cruz, as pessoas não vão me ver com bons olhos. Eu prefiro não incomodar ninguém. Será que esses são motivos corretos para você não falar da mensagem da cruz? Para a mensagem da cruz não estar nos nossos lábios mais do que nós falamos? Se a gente observar textos como esses, se você estiver firmado na verdade, estudar as Escrituras, você vê a vida dos profetas, que profetizavam e eram mortos.
até mesmo dentro do povo de Israel. Se você vê a vida dos apóstolos, que eram presos pelo mundo e mortos de maneiras terríveis por causa da mensagem dessa cruz. Você vê a vida do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Você não teria essa desculpa para não falar da cruz. Nós não falamos da cruz porque nós não estamos firmados na verdade. Porque se a gente conhecesse, a gente visse esses exemplos, era o que a gente esperaria. Eu vou falar a gente acha que vai falar da cruz, acha que vai falar de Cristo para as pessoas e todo mundo vai aceitar tranquilamente, as pessoas vão se converter. É a verdade. Eu estou falando a verdade para elas, eu estou querendo o bem delas, vai dar tudo certo. Mas se a gente olhar para os exemplos que a gente tem na Bíblia, as coisas não funcionam dessa forma. Nossa expectativa, o que está errado, o que nos faz frustrar quando nós pregamos o Evangelho e as pessoas não se convertem e as pessoas olham torto para a gente, somos considerados como loucos, o que faz nós se frustrarmos é porque nós temos uma expectativa errada. Porque não é isso que o mundo, não é isso que os que se perdem vão olhar em nós. Ele está querendo o meu bem. Porque eles vão olhar em nós e dizer, são loucos, loucura que ele está falando. Mesmo que ele não diga com os lábios, mas no seu coração ele pensa dessa forma. Mas, irmãos, pela pregação da cruz, alguns vão crer. Alguns vão aceitar a nossa ajuda, aceitar essa palavra que nós vamos dar. E nos ajudar também. Aceitar esse convite a estarmos unidos por essa cruz. Alguns vão fazer isso. E por isso que nós devemos pregar a palavra da cruz. Porque alguns vão responder, como no versículo 24. Como versículo 24. Para os que foram chamados, tanto grego como judeus, pregamos a Cristo. E eles vão reconhecer, esse é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Que maravilha ver isso acontecendo na vida de pessoas. Que maravilha ver o poder de Deus agindo, também transformando e fazendo crescer a igreja. Passamos por momentos difíceis aqui, mas eu enxergo crescimento na igreja. Eu enxergo pessoas aceitando essas ajudas que nós queremos dar, aceitando a palavra da cruz. Mas nós não devemos esperar isso de todas as pessoas que nós vamos pregar. A maioria, na realidade, a porta é estreita. A maioria responderá como loucura o que nós cremos. Terceira aplicação, nós já falamos sobre isso, não existe neutralidade diante da palavra da cruz. Falei aqui durante algumas vezes, 2 ou 3 vezes, que é a mensagem da cruz. Você é um pecador, você não pode fazer nada para ser recebido diante de Deus, você não pode fazer nada para se salvar, mas Cristo veio, se sacrificou na cruz, e Ele te oferece essa salvação para que você receba por meio da fé, para que você olhe para essa salvação e diga, eu entrego a minha vida a essa cruz poderosa que salvou, que pagou os meus pecados. Só um Deus poderoso pode fazer isso por alguém. Eu creio nisso. Ou você faz isso, ou você, deixando para amanhã, você está dizendo, isso é loucura, eu rejeito. Não existe neutralidade diante da cruz. Você foi exposto à cruz nesse dia. Você foi exposto à cruz nessa hora. Que resposta você dará? Você pode orar no seu quarto, você pode chamar alguém e pedir para que te auxilie numa oração para você entregar, fazer esse reconhecimento de que a cruz é o poder de Deus que salva pecadores. Quarta aplicação. Existem pessoas que são complicadas, né? E o que eu quero dizer para esses que são complicadinhos, né? Esses que são cheios de questionamentos. Vamos ver aqui, versículo 20. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor desse século? Ou o questionador desse mundo? Onde é que eles estão? Questionaram,
E eles não estão aqui conosco dentro da igreja. São os mais sábios, questionadores, que querem sabedoria elevada. Onde eles estão? Essa é a pergunta aqui de Paulo. Não receberam, não conseguiram chegar. E aqueles que acham que são complicadinhos e têm a mente superior por causa disso, se colocando acima das outras pessoas, não precisam de um Salvador. Eu quero dizer que o complicadinho e aquele que enxerga a cruz de Cristo como poder de Deus, ambos estarão diante de Deus um dia. A morte é certa. É duro. A morte chegará para todos, todos nós. Eu tenho um exercício de pelo menos uma vez por semana eu me lembrar que eu vou morrer. Eu faço isso toda semana. Para que eu lembre que um dia eu estarei diante do meu Salvador. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 60 anos, eu não sei. Mas a morte é uma declaração poderosa de Deus, de que o que vale na vida são as verdades eternas. Nós não devemos viver para outra coisa, a não ser para a eternidade. Nós devemos olhar para essa verdade, que nós vamos morrer, nós não temos escapatória. E não, isso pode trazer desespero para alguns, mas para nós não. Existe uma frase, eu não lembro agora quem disse, vi esses dias, que se eu dormir e acordar, amanhã Deus estará comigo. Se eu dormir e não acordar, eu estarei com Ele. Para nós, a morte não deve ser um assombro. Se você tem medo, procure meditar mais nas promessas do nosso Salvador. Procure meditar mais naquilo que Deus te garante na eternidade. Porque para aqueles que são salvos em Cristo, a morte não traz esse desespero. A morte é trágica, irmãos. Nós vemos agora esses dias a Marília Mendonça, né? Morreu. Isso é triste. Lamentamos. Devemos orar pela família dessa mulher. Morreu jovem. Isso é triste. A morte é triste. Nós não fomos criados para morrer. Mas o homem pecou e a morte entrou no mundo. Infelizmente. Mas ela não causa desespero aos crentes, porque nós sabemos em quem nós cremos. Então, a morte é absoluta. Para o complicadinho, que pode passar a vida inteira questionando, mas um dia estará diante de Deus. E quando estiver diante de Deus, não vai valer as suas regras. O que vai valer são as regras de Deus. Olhemos para o que Deus requer de nós, sejamos fiéis. Quinta e última aplicação, irmãos. A glória da igreja de Deus, da igreja de Jesus, é Deus. Nós não somos os que se comunicam melhor, nós não somos os poderosos, nós não somos os sábios, mas isso acontece para que a glória seja de Deus. Essa glória que sustenta a igreja. Não é porque nós somos bons no que fazemos, não é porque nós somos os melhores, não é porque nós somos bons como crentes, mas pelo contrário, nós não somos, nós somos falhos. E a igreja está no século 21 séculos depois daquele que nos salvou, a igreja está de pé. A igreja está se mantendo fiel à palavra do Senhor. Isso glorifica não a nós, mas a Ele que nos sustenta. E nós vamos avançar, irmãos. Eu creio que nós vamos avançar. Nós desejamos isso, oramos a Deus a isso. Ele que dá, se Ele quiser. Nós vamos falar do Evangelho para as pessoas. Nós vamos falar do Evangelho para as pessoas. Nós mesmos, que somos falhos, que não somos os melhores, que não sabemos falar direito, mas somos os que Deus escolheu para levar a sua mensagem adiante. Vamos falar, vamos crescer, vamos avançar, vamos evangelizar, porque aqueles que Deus escolheu revelar o seu Espírito, eles responderão: essa mensagem não é loucura, essa mensagem é o poder de Deus.
Vamos orar. Santo e amado Deus, querido Pai, estamos diante da Sua palavra, fomos expostos, Deus, à Sua palavra, perdoe nossas falhas, perdoe nossos erros, mas que a Sua palavra seja eficaz, Deus, em nós, que ela produza fruto, Deus, em nossas vidas, que aqueles que ainda rejeitam, que ainda dizem que a Sua palavra é loucura, que eles possam olhar para a cruz, para a mensagem da cruz, que não podem fazer nada, que são perdidos pecadores e precisam de um Salvador. E que o Senhor, Deus, enviou o Seu Filho amado para nos perdoar e nos salvar naquela cruz, Deus. O Senhor nos faz crescer, Pai. Nós que já cremos em Cristo, Pai, que essa verdade do poder de Deus seja dinâmico em nossas vidas, seja crescente, Deus. Que desejemos mais a Ti, que falemos mais do Evangelho para as pessoas, que estejamos seguros e firmes, Deus, diante do mundo, que nos quer ensinar, Deus, de maneiras diferentes de viver, mas que a Sua palavra, que tem resposta confiável, Deus, que a única coisa confiável, não nossa mente, não o que as pessoas dizem, mas a Sua palavra, possa nos instruir, nos guiar nesse mundo, Pai. Te oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.